Saudamos todos os nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos juntos para estudarmos a Bíblia. Ficamos agradecidos a Deus por tudo que Ele fez e faz por cada um de nós, por sua presença conosco, por este dia, por este momento que teremos, e também agradecido a todos vocês que estudam conosco todos os dias a Bíblia, vocês que compartilham os estudos, e também agradecemos a vocês que oram pelo trabalho que nós realizamos aqui no canal Hora Tranquila, que possa alcançar muitas almas e que almas sinceras se rendam aos pés de Jesus. Nós agradecemos a vocês que nos escrevem, dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos um alô especial para Maria Silva, é de Guararema, São Paulo. Luciana Maria é de Recife, em Pernambuco. Maria Helena Bezerra é de Salvador, na Bahia. Ezequias Guerra é de Vitória, no Espírito Santo. Aurimar Oliveira é de Serra, no Espírito Santo, e ela compartilha também com várias outras pessoas. Linda Costa é de Teófilo Otoni, em Minas Gerais. E todos os demais nós agradecemos e sempre mandaremos alô para vocês. Iremos orar. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, te damos graças por este dia, por este momento que iremos ter, estudando a Tua Palavra. Pedimos humildemente que o Teu Espírito Santo seja concedido a cada um de nós para entendermos a Tua Palavra e vivermos as verdades em nossa vida. Tenhas misericórdia de nós, ó Pai, abençoa-nos. Tu conheces as lutas e os problemas que cada um tem enfrentado. Que as Tuas bênçãos sejam derramadas sobre cada um dos nossos irmãos e amigos, onde quer que se encontram. Aqueles que pedem orações, visita-os, abençoa-os e dê vitórias a cada um. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Ontem nós falamos aqui a respeito das pessoas que ouvem, mas que não aceitam, não creem na pregação da palavra de Deus. Existem muitas pessoas incrédulas. Existem muitas pessoas, amigos e irmãos, que até vão à igreja. Se dizem cristãs, possivelmente nasceram num lar em que as pessoas temiam a Deus e essas pessoas foram acostumadas a ir à igreja, mas elas vão por costume, não creem em nada daquilo que é feito ali. Elas participam apenas por formalidade e não vivem as verdades que existem na palavra de Deus em sua vida. E nós chamamos então a atenção dos nossos irmãos e amigos para que, se está acontecendo isso conosco, se a nossa vida continua a mesma, não muda em nada, nós não estamos amando o nosso semelhante, nós não estamos servindo aqueles que estão ao nosso redor, que precisam da nossa ajuda, se nós não estamos vivendo o Evangelho em nossa vida, nós precisamos, irmãos, refletir e mudar de vida. Agora, essa mudança só vem pelo poder de Deus, não vem por nossas próprias forças e entendimento e conhecimento. Por eu querer fazer o bem, eu não vou conseguir. Por quê? Porque nós somos maus. Eu quero ler com os irmãos em Isaías capítulo 53, a partir do verso 3, nos diz assim: Foi desprezado e rejeitado, homem de dores que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho, mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo.
Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Capítulo 53, versos 3 a 9, eu li aqui. Irmãos, que capítulo maravilhoso que nós temos na palavra de Deus. Irmãos, leia este capítulo 53 do profeta Isaías. Este capítulo, esta mensagem que o profeta Isaías nos trouxe, mexe conosco, mexe com o nosso sentimento, com o nosso coração. Tem, amigos e irmãos, este capítulo 53 do profeta Isaías falado ao seu coração? Este capítulo 53 do profeta Isaías, ele converte almas a Jesus. Por quê? Porque aqui o profeta Isaías apresenta o servo sofredor. Aqui, neste capítulo 53, que foi escrito praticamente 700 anos antes de Jesus nascer, já descrevia tudo o que o Senhor Jesus iria sofrer por cada ser humano. Jesus, amigos e irmãos, não morreu, não sofreu somente por aqueles que estavam lá naquela época que Jesus viveu. Não, Jesus, ele sofreu tudo isso aqui por toda a humanidade, desde Adão, quando pecou lá no Jardim do Éden, até o último que vai viver antes de Jesus voltar. Foi por todo o ser humano que Jesus sofreu e morreu. Vejam, irmãos, essas palavras do profeta Isaías: foi desprezado e rejeitado. Temos nós, amigos, também rejeitado o sacrifício de Irmãos, quando nós nos desviamos da vontade de Deus, quando nós procuramos fazer nossa própria vontade, nós estamos rejeitando o Senhor Jesus. Nós precisamos, amigos e irmãos, aprender a depender de Deus cada dia, a depender de Jesus, porque Ele diz lá em João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Temos nós saído para as nossas atividades sem buscar a presença de Deus em nossa vida, sem orarmos, sem pedirmos a direção do Espírito Santo? Se nós fazemos isso, irmãos, nós estamos rejeitando o Senhor Jesus. Ele quer estar conosco. Ele nos prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas para que Ele esteja conosco, nós precisamos buscá-lo, nós precisamos orar, nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores. Diz aqui o profeta Isaías: homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo, demos as costas para Ele e desviamos o olhar. Irmãos, quantas vezes nós temos dado as costas a Jesus? Quantas vezes nós temos transgredido a lei de Deus, os mandamentos de Deus, aquilo que Ele requer de cada um de nós? Quantas vezes nós achamos que nós somos autossuficientes e nós iremos saber enfrentar as provações, as lutas por nós mesmos, e aí nós fracassamos? Quando nós fazemos isso, amigos e irmãos, nós estamos dando as costas a Jesus. Agora diz aqui o profeta Isaías: apesar de nós termos dado as costas a Jesus, apesar de nós termos rejeitado a Jesus, apesar de nós termos desprezado a Jesus, diz aqui: foram as nossas enfermidades que Ele tomou sobre si, foram as nossas doenças que pesaram sobre Ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, a culpa de Jesus, mas Ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Jesus, amigos e irmãos, Ele sofreu o castigo que era para nós. Esse castigo que nós merecíamos, Jesus sofreu. As nossas dores, nossas enfermidades, as doenças, Ele levou sobre si, pelas suas pesaduras, o sofrimento, os açoites que Ele tomou. Irmãos, imagine o quanto Jesus sofreu por amor a mim e a você. Aquelas chicotadas que Jesus tomava não eram chicotadas como nós batemos em nosso filho. Às vezes, antigamente batia-se com mais força, hoje em dia nem se bate tanto, mas não foram aquelas chicotadas que nós às vezes dávamos em nossos filhos ou que nós mesmos tomamos de nossos pais, aquelas correadas. Não, eram de dilacerar o corpo, era de cortar. O corpo de Jesus estava dilacerado. Jesus, amigos e irmãos, foi levado para o Calvário todo
quebrado, moído pelas nossas transgressões, cortado o seu corpo pelas chicotadas que ele tomava. Irmãos, leia Isaías 53, medite, ore, peça a Deus que não rejeite mais este sacrifício que Jesus fez por nós, que não vire mais as costas para Jesus, que não despreze mais este amor que Jesus demonstrou. Este capítulo 53 salva vidas. Apresente Isaías 53 para aqueles que vocês querem apresentar Jesus. Leia. Antes, medite, ore, peça a Deus iluminação para que quando você for apresentar este capítulo, as pessoas possam ser tocadas pelo Espírito Santo. Não há ninguém, irmãos, que fez por alguém o que Jesus fez por nós. Jesus fez o impensável. Irmãos, quanto sofrimento, nós não conseguimos nem nos expressar o que Jesus sofreu. E tudo isso porque Ele nos amou. E Ele nos ama. E este sacrifício é um sacrifício eterno. É um único sacrifício que Jesus fez. Foi levado como uma ovelha muda até o matadouro. Ele não abriu a boca. Jesus, amigos e irmãos, Ele veio para morrer. Ele se entregou por mim e por você. E então, nós precisamos entender isso. Que Jesus, Ele se entregou porque muito nos amou. E como temos demonstrado nosso amor por Jesus? Temos nós vivido as suas verdades em nossa vida? Tem o Espírito Santo transformado o nosso modo de viver, nosso modo de pensar, nosso modo de falar? Temos nós vivido a vida de Jesus em nossa vida? Irmãos, que nós possamos refletir, que nós possamos pensar neste sacrifício que Jesus fez por cada um de nós, para que Ele pudesse alcançar aqueles que são inalcançáveis. Nós éramos inalcançáveis e Jesus nos alcançou. Agora, aqueles que rejeitam a palavra de Deus, que rejeitam a Jesus em sua vida, continuam sendo inalcançáveis, mas por esses também Jesus morreu e quer salvá-los. Que Deus nos abençoe, que Deus transforme a nossa mente, o nosso coração, o nosso modo de viver. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Nós voltaremos amanhã dando sequência a este estudo, mas não nos esqueçamos. Eis que crio novos céus e nova terra, e jamais haverá lembrança das coisas passadas. Isaías 65, verso 17. Que Deus nos abençoe.